Primeiro modelo econômico, o diagrama do fluxo circular da renda. O diagrama de fluxo circular da renda é um modelo visual da economia que mostra como os dólares, como o dinheiro, como a moeda circula através dos mercados entre famílias e empresas. Este diagrama é uma representação esquemática da organização da economia. As decisões são tomadas por famílias e empresas. Estas interagem no mercado em torno de bens e serviços. Bens e serviços quando as famílias são compradores e as empresas vendedores. E em torno de insumos quando as empresas são compradores e as famílias vendedores. As setas externas, elas representam o fluxo de dólares ou de dinheiro, de moeda. E as setas internas correspondem ao fluxo de bens e serviços. Então, vamos entender o fluxo. Nós temos aí o mercado de bens e serviços, as empresas vendem, as famílias compram. Os mercados de fatores de produção, as famílias vendem, as empresas compram. Então, as empresas, elas produzem e vendem bens e serviços. E contratam e utilizam fatores de produção. Então, os fatores de produção, os insumos da produção, que são os fornecedores, fornecem para as empresas. Essas empresas vão produzir e vão gerar, essa produção vai gerar uma receita. Essa receita, ela também vai gerar umas despesas que as empresas vão estar pagando, certo? Sobre esses bens e serviços comprados. As famílias vão comprar e consumir os bens e serviços, elas são proprietárias de fatores de produção e os vendem também. Quais são os fatores de produção? A terra, trabalho e capital. Tudo isso aqui é que vai gerar uma renda, que é o mercado de fatores de produção, está gerando renda, gera receita e despesas. E as empresas em si vão pagar salários, aluguéis, e o resultado, o restante, depois da receita menos as despesas, o que vai sobrar vai ser o lucro dessas empresas. Então, a gente tem só que estar lembrando que a todo momento é como se fosse uma engrenagem, está rodando a todo momento, não para. Os mercados de bens e serviços, as empresas vendendo, as famílias comprando. Nos mercados de fatores de produção, as famílias vendem e as empresas compram. A economia ela é constituída de milhões de pessoas envolvidas em muitas atividades. Compra, venda, trabalho, locação, produção e assim por diante. Para entender como funciona a economia, precisamos encontrar alguma forma de simplificar o quadro de tais atividades. Em outras palavras, precisamos de um modelo que explique em termos gerais como se organiza a economia e como seus participantes interagem uns com os outros. Então, nesse modelo esquemático, nessa figura, ela está apresentando um modelo visual da economia, o que nós chamamos de diagrama do fluxo circular da renda. Neste modelo, a economia compreende dois tipos de tomadores de decisões, famílias e empresas. As empresas produzem bens e serviços usando vários insumos, tais como trabalho, terra e capital, prédios e máquinas. Esses insumos são chamados de fatores de produção. As famílias são as proprietárias dos fatores de produção e consomem todos os bens e serviços produzidos pelas empresas. Famílias e empresas interagem em dois tipos de mercados. Nos mercados de bens e serviços, as famílias são compradoras e as empresas vendedoras. Em outras palavras, as famílias compram os bens e serviços produzidos pelas empresas. Nos mercados de fatores de produção, as famílias são vendedoras e as empresas compradoras. Nestes mercados, as famílias oferecem às empresas
os insumos necessários à produção de bens e serviços. O diagrama do fluxo circular da renda oferece uma forma simples de organizar todas as transações econômicas que ocorrem em torno das famílias e das empresas na economia. O circuito interno do diagrama representa o fluxo de bens e serviços entre famílias e empresas. As famílias vendem para as empresas no mercado de fatores de produção o uso do seu trabalho, terra e capital. As empresas usam fatores para produzir bens e serviços que, por sua vez, são vendidos às famílias nos mercados de bens e serviços. Portanto, os fatores de produção fluem das famílias para as empresas e os bens e serviços fluem das empresas para as famílias. O circuito externo do diagrama mostra o fluxo de dinheiro, o fluxo de moeda, o fluxo de reais, de euro. As famílias gastam dinheiro para comprar bens e serviços oferecidos pelas empresas. As empresas usam parte da receita de suas vendas para pagar os fatores de produção, como, por exemplo, salário aos funcionários. O que sobra é lucro dos donos das empresas, que, por sua vez, são membros das famílias. Portanto, a despesa com bens e serviços flui das famílias para as empresas e a renda em forma de salários, de aluguéis e de lucros flui das empresas para as famílias. Percorramos o fluxo circular de renda seguindo uma nota de dólar, de dinheiro, de moeda em seu trajeto de pessoa para pessoa dentro da economia. Imagine que a moeda, que o dinheiro, que o dólar, que o euro se encontra inicialmente numa família. Digamos em sua carteira. Se você deseja comprar um cafezinho, você pega o dinheiro, a moeda, e vai para um dos mercados de bens e serviços da economia, digamos, a loja Starbucks de seu bairro. Lá você a gasta em sua bebida preferida. Quando a moeda passa para a caixa registradora da Starbucks, ele se torna parte da receita da empresa. Contudo, a moeda não fica muito tempo com a Starbucks, pois a empresa a usará para comprar insumos no mercado de fatores de produção. Então, aquele dinheiro que você compra o cafezinho, você pagou, está no caixa registradora da empresa, a empresa vai pegar esse dinheiro, essa moeda, esse papel moeda e vai comprar insumos no mercado de fatores de produção. Por exemplo, as empresas poderão usá-lo para pagar o aluguel da loja onde está instalada ou para pagar o salário de seus funcionários. De qualquer modo, o dólar, ou o dinheiro, o papel moeda, o real, o euro, vai para a renda de algumas famílias e, novamente, vai parar na carteira de alguém. Nesse ponto, a história do fluxo circular da economia recomeça. O diagrama do fluxo circular da renda é um modelo simples da economia. Deixa de lado vários elementos que, em certas circunstâncias, são importantes. Um modelo de fluxo circular da renda mais complexo e realista incluiria, por exemplo, o governo e o comércio internacional. Contudo, esses pormenores não são cruciais para um entendimento básico da forma de organização da economia. Em função de sua simplicidade, é útil ter em mente o diagrama do fluxo circular da renda quando se quer pensar sobre a forma como as peças da economia se encaixam. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você fique sabendo quando a gente colocar novos vídeos,
E também é muito importante também para o YouTube entender que esses vídeos são vídeos que trazem, que são úteis às pessoas. Então, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, visite a nossa plataforma de cursos EAD e visite o nosso site www.webtreinamento.com.br. Nosso e-mail treinamentoapp@hotmail.com ou contato@webtreinamento.com.br. Muito obrigada pela atenção.